Paz do Senhor Jesus a todos. Quem vos cumprimenta é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. E nessa tarde eu venho aqui brevemente falar um pouco com vocês a respeito do chamado de um apóstolo, o chamado de um missionário. Pretendo não me alongar muito. Acredito que 5 minutos são suficientes para explanar tudo aqui. Às vezes as pessoas hoje em dia elas não têm tempo de assistir vídeos demasiadamente longos, então a gente precisa ser o mais breve possível. Vamos lá, queridos. A palavra fala assim em 1 Coríntios 12, 28, que Deus ele estabeleceu alguns dons na igreja. Primeiramente apóstolos, depois profetas, depois mestres, dons de curar, milagres, socorros, governos, variedades de línguas. Ali os 5 dons ministeriais estão representados. Eu vou explicar rapidamente. Em primeiro lugar os apóstolos, depois os profetas, os mestres, aqueles que ensinam a palavra, depois os dons de curar e milagres, que é o ministério do evangelista. Os dons de socorros, governos, variedades de línguas se aplicam ao chamado do pastor. E os apóstolos, eles são um ministério muito importante na igreja de Cristo hoje. Algumas pessoas hoje em dia elas tentam colocar o chamado apostólico em cima, né? Querem dar todo aquele glamour, aquela fama, aquele poder àqueles que exercem esse tipo de chamado. E é bem verdade que hoje em dia existem muitos apóstolos de título, muitas pessoas que tomam sobre si esse título, essa credencial, mas que não foram chamadas para esse ofício. Pessoas que têm o título de apóstolo, mas foram estabelecidas por Deus como evangelistas, como pastores, alguns deles como mestres e alguns também como profetas, mas devido a essa explosão do ensino sobre dons ministeriais e devido ao fato de muitos também tomarem sobre si o título apostólico, eles acabam tomando. E o ministério apostólico, ele, na verdade, ele não tem, aos olhos da Bíblia, ele não tem esse glamour que as pessoas colocam sobre ele. O ministério apostólico, na verdade, é o ministério que está por baixo de todos. Todo apóstolo, ele está debaixo de um nível violento de morte, de perseguição, de luta, de prova. Ele está exposto a passar todo tipo de coisas ruins, ele está sujeito a passar por isso. O ministério de um apóstolo de ofício, de alguém que é chamado para essa função, não é um ministério de mar de rosas. Ele não vai passar por uma vida fácil, não vai ter uma vida assim glamurosa. Pelo contrário, ele vai atravessar muitas situações difíceis, em muitos casos vai enfrentar enfermidades, pobrezas, lutas, perseguições. Muitos se levantarão contra eles, terão inveja, enfim, maquinarão contra o ministério dele para derrubar. Ele será testado até o limite. Mas tenha certeza de uma coisa, todo aquele que é chamado para o ministério apostólico, ele é chamado para abrir caminho. Então, enquanto ele está sendo perseguido, ele está abrindo caminhos, ele está rompendo. Ele está abrindo caminhos para que outros passem. Por quê? Porque a unção de rompimento, a unção do rompedor, ela acompanha todos aqueles que são chamados para o ministério apostólico. E, queridos, quero dizer outra coisa para vocês. Todo apóstolo tem em si o chamado missionário. Todo missionário é um apóstolo de Cristo. Algumas pessoas costumam dizer assim, todos são missionários, todos são apóstolos. Isso não é verdade. Nem todo mundo tem esse tipo de chamado. Porque nem todo mundo, você sabe, está disposto a sair de casa e fazer missões em outros lugares, evangelizar, ganhar almas. Nem todos estão dispostos a ter esse tipo de ministério. Porém, algumas pessoas são capacitadas por Deus com esse tipo de chamado. Algumas pessoas são levantadas por Deus na área apostólica. Alguns são chamados para ministrar paternidade na vida de outras pessoas. São chamadas para serem pais espirituais, para apacentarem vidas. Algumas pessoas são chamadas por Deus nesse sentido para ativarem dons na vida de outras pessoas. Algumas são chamadas como missionários. Algumas pessoas são enviadas por Deus nessa área para trazer uma mensagem específica ao corpo de Cristo. Por que você acha que tem pessoas que só pregam sobre batismo com o Espírito Santo o tempo inteiro? Parece que não tem outra mensagem. Por que você acha que tem pessoas que só pregam só sobre oração, 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 oração? Outras só pregam sobre confissão da palavra, confissão da palavra. Cada pessoa que é chamada para o ministério apostólico, ela é levantada com uma mensagem específica. E ela não traz novas revelações em cima daquelas que já foram estabelecidas, porque aí vai virar heresia. Essas pessoas, pelo contrário, elas são chamadas para restaurar os fundamentos e alicerces que já foram lançados pelos apóstolos da Bíblia, mas que foram corrompidos em algum lugar, alguma parte, algum momento da história. Então ele nunca traz um fundamento novo, uma edificação nova, não. Ele sempre traz uma revelação em cima
daquilo que já foi revelado, uma restauração, né? Ele restaura fundamentos. Você vê, eu vou dar um exemplo bem simples, uma casa, ela precisa de fundamentos para permanecer de pé. E se uma casa, se o alicerce dela se corromper, a casa cai. E sempre tem que chamar um construtor ali para reparar os alicerces da casa. E o que eu entendo disso? Os apóstolos de Cristo hoje, eles são restauradores de alicerces, são restauradores de fundamentos. Eles são colocados na igreja para restaurar os fundamentos que estão sendo corrompidos. E você sabe, se os fundamentos, os alicerces doutrinários, eles forem corrompidos, a igreja vai cair. É claro, é óbvio, queridos, que ela não vai cair, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas ela vai enfraquecer, ela vai perder as suas forças, ela vai, de certa maneira, se distanciar da verdade. Então Deus coloca essas pessoas na igreja hoje para restaurar alicerces, para combater falsos ensinos, corrigir falsas doutrinas, restaurar a ordem doutrinária na igreja. Então essa palavra que eu queria trazer para vocês nessa tarde. Um apóstolo é, em primeiro lugar, um pregador ou mestre da palavra, é um missionário. Depois, ele é um restaurador de fundamentos, ele é um pai espiritual, ele é uma pessoa que restaura alicerces na igreja, ele é uma pessoa que ativa dons e unção na vida de uma pessoa, ele é uma pessoa também usada em milagres, tanto que o apóstolo Paulo diz, as minhas credenciais, as credenciais do meu apostolado foram sinais, prodígios e maravilhas. Então uma pessoa que ela não tem sinais e maravilhas operando no ministério dela e se diz apóstolo, na verdade não é. Qualquer outra coisa, menos apóstolo, porque a credencial de um apóstolo de Cristo são os sinais, maravilhas. E outra coisa, ele tem que ter um caráter irrepreensível, tem que ser marido de uma só mulher, tem que ter todos aqueles requisitos que o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo 3, caso contrário, ele não foi chamado para isso. Então, queridos, essa palavra, um breve ensino que eu queria trazer aqui. Como eu disse, a gente não pode se alongar muito, porque o povo hoje em dia não tem muito tempo, não é nem questão de paciência, não tem tempo para ouvir ensinos muito longos. Então é isso que eu queria trazer para você nesta tarde aqui de sábado. Toda pessoa que é chamada para o ministério apostólico, ela tem sobre si uma grande responsabilidade, porque ela não é somente uma pessoa que leva sobre si uma credencial. Ela é chamada por Deus para abrir caminhos, expandir o reino, trazer o céu para a terra, trazer o futuro para o presente, trazer à existência coisas que não existem e fazer com que a igreja de Cristo seja edificada. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Não posso me expandir mais aqui, não posso me alongar um pouco mais, porque eu vou acabar demorando muito. Mas que o Senhor abençoe a sua vida, que você possa ter um sábado abençoado na presença do Senhor Jesus. Abraço ao pastor Robson Maurino, que esteve aqui conosco durante a transmissão. A todos os outros irmãos que estão conosco, que o Senhor possa vos abençoar ricamente por isso. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Um bom final de semana a todos. Quem se despede é o seu irmão em Cristo, Jonathan Ricardo Dias. Até uma próxima oportunidade, se Deus assim o permitir. Paz.